Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e o versículo 29 em diante. Glória a Deus. Logo após a palavra do Senhor, nós vamos estar realizando aquela oração. Os pastores estarão 28, capítulo 9, sobre a cabeça de cada um de vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 29. Glória a Deus. 8:29. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? 8:9. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Ou melhor, quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que pede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. E mandou parar o carro e desceram ambos às águas. A água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou o seu caminho. Levanta a sua mão ao céu. Louvamos a Deus e Pai. Fala conosco nesta manhã, através da tua poderosa e fiel palavra, alimentando-nos, fortalecendo-nos, Senhor. Sim, Senhor, porque só a tua palavra é que pode mudar, transformar a vida do homem, trazendo alimento para aqueles que estão famintos. Que o teu Espírito Santo possa consultar a cada coração, que o Senhor possa, meu Deus amado, trazer sobre a vida de cada um deles, Senhor, a tua presença, a tua graça, o teu renovo, e que o Senhor possa mudar, transformar, agir sobre cada um aqui nesta manhã. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém, Jesus. Podem glorificar a Deus. Glória, mais alegre, diga glória, bate palma, dá glória para Jesus. Louvado seja Deus. Após o grande avivamento em Samaria, o Senhor, ele orienta Filipe a ir para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Havia alguém ali que o Senhor queria salvar, realizar sobre a vida dele uma grande obra. Um eunuco da rainha dos etíopes, que havia ido a Jerusalém para adorar. Ele regressa para sua terra e estava sentado em seu carro e lia as escrituras do profeta Isaías. Mas ele não entendia o que ele estava lendo. Ele não conseguia compreender o que ele estava lendo. E era necessário que alguém lhe explicasse. O Filipe, ou melhor, o evangelista Filipe, a qual o Senhor havia enviado nesta missão para ajudá-lo, orientá-lo, pergunta a ele: tu entendes
do que lê? Compreendes diante do que está lendo? Tens tu o entendimento do que está diante dos teus olhos, das Escrituras Sagradas? Porque até então ele não conseguia compreender nada do que estava diante dos olhos dele. Chegando Filipe próximo a ele, perguntando, ele vai responder que era necessário que alguém lhe explicasse, que alguém lhe desse as orientações para que ele compreendesse acerca das Escrituras Sagradas. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Como poderei compreender diante do que está escrito se não tiver quem me ensine? Que não tiver quem me explique? O texto que ele estava lendo encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7 e o versículo 8. E ali então ele não compreendia acerca de quem o profeta estava falando. Aleluia. Não compreendia acerca de quem o profeta estava dizendo, se era do povo, de alguém, conforme o texto que nós lemos. Filipe, então ele sobe no carro daquele homem e começa a explicar, porque era necessário que ele compreendesse de quem se tratava, ou de quem o profeta Isaías estava falando. Era necessário conhecer as Escrituras Sagradas. Diante, ao examiná-la, ao conhecer sobre as Escrituras Sagradas, nós conhecemos Jesus. Ao nos aprofundarmos diante da Palavra de Deus, cada vez mais que examinamos as Escrituras Sagradas, conhecemos mais sobre Jesus. Aprendemos mais sobre o Senhor. Então nós precisamos compreender que é necessário o aprendizado. É necessário meditar, examinar, conhecer. Isso é até mesmo uma ordem do Senhor, porque diante do mundo em que estamos vivendo hoje, a realidade que nós estamos vivendo hoje, cumpre-se as Escrituras Sagradas, que nos últimos dias enganariam a muitos. E se possível for, até os escolhidos seriam enganados. E aí, meu Deus? E através das Escrituras Sagradas nós conhecemos a Deus, nós nos aproximamos do Senhor, nós chegamos a Ele mais e mais. É Deus, aleluia. E é necessário nós termos a intimidade com Glória a Deus. Deus. Diante do texto sagrado, Filipe começa a falar para aquele homem sobre Jesus Cristo. Sobre Jesus Cristo. Sabemos acerca da vida de Jesus, que antes mesmo do seu nascimento, 732 anos antes, Isaías, ele já estava falando do Messias. Isaías, ele já estava falando de Jesus. Isaías já trazia a profecia acerca da vinda do Senhor. Fala do seu nascimento, do sofrimento que ele enfrentaria. Fala da sua história. Mas compreendemos que alguns homens, segundo os relatos bíblicos, tiveram o privilégio não apenas de ouvir, mas de ter um convívio com Ele, de poder viver e andar com Jesus. E segundo as Escrituras Sagradas, cumprindo-se as profecias bíblicas, a palavra do Senhor nos relata que havia um homem, e esse homem, ele anunciava a chegada do Senhor. Às margens do Rio Jordão, ele pregava dizendo: eu vos batizo com água, mas vem um após mim, e ele declara: não sou digno de carregar as suas alpargas, de atar as suas alpargas. Ele está falando: eu batizo com água, mas ele
vos batizará com fogo. Ele já estava falando acerca de Jesus. E quando Jesus surge, João, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mesmo Cordeiro que Isaías havia falado, esse mesmo Cordeiro que Lucas estava lendo, diante do texto, conforme nós lemos, ele vai falar acerca do Cordeiro, diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Era Jesus Cristo, que agora inicia-se o seu ministério ali na terra de forma a anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. E o que era que João anunciava? E o que era que Jesus também anunciava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele anunciava que era necessário se arrepender. Ele anunciava que era necessário ter arrependimento. Arrepender dos pecados. Arrepender dos erros que nós cometemos. Arrepender dos pecados cometidos. E se dissermos que não temos pecado, estamos pecando. É necessário que haja arrependimento. Porque se não houver arrependimento, ele vai falar sobre um reino que é chegado. Não é um reino na terra. Ele está dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E sem arrependimento não tem como nós entrarmos neste reino. Sem arrependimento não tem como nós adentrarmos ao reino do Senhor. É necessário se arrepender. Se arrepender dos pecados, das transgressões, iniquidades, de tudo aquilo que praticávamos. Se não houver arrependimento, não há uma transformação sobre a tua vida. Se não houver um arrependimento, não tem como a sua vida ser transformada, mudada. Mas eu estou descendo as águas. Mas se você não se arrepender dos seus pecados, como que a sua vida vai ser transformada? Porque a partir de agora você vai ser uma nova criatura. Mas uma nova criatura não pode ter aqueles velhos hábitos, não pode ter aquelas velhas manias antigamente, porque aquilo ficou para trás. A partir do momento que vocês descerem aquelas águas, vocês estarão deixando para trás todas aquelas coisas passadas, porque a partir de agora tudo será feito novo na vida de vocês. Porque a partir de agora é uma novidade de vida. A partir de agora não vai ter mais aquela velha pessoa, aquela velha criatura. Mas para que isso aconteça, a transformação inicia-se agora. Não, pastor, já se iniciou há muito tempo, com certeza. Porque a partir do momento que vocês levantaram as mãos e aceitaram a Cristo, tomaram a decisão de entregar a vida de vocês ao Senhor, já foi feito a transformação. E a cada dia o Senhor foi lapidando, foi trabalhando sobre a vida de vocês. E eu creio que para vocês chegarem até aqui não foi fácil. Mas eu também quero que vocês entendam que para prosseguir daqui adiante não vai ser tão simples assim. Não. Pergunta aos seus mentores, seus discipuladores, seus dirigentes, pastores, enfim. Pergunte a eles: pastor, é fácil chegar até onde o Senhor chegou? Ele vai dizer para vocês: não é fácil. Mas até aqui, as mãos de Deus, elas podem nos sustentar. As mãos do Senhor que vai sustentar a vida de vocês. Mas sabemos que é necessário que cada um se esforce, tenha bom ânimo e reconheça a cada dia que nós não somos perfeitos e que precisamos nos humilhar na presença do Senhor e reconhecer os nossos erros. A humildade, ela é importante. Reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti cada dia mais sobre a minha vida. Reconhecer quando está errado, porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. E é o que João e Jesus Cristo está dizendo.
Deixa o pecado para entrar no reino de Deus. Jesus, ele escolhe para si alguns homens para transmitir a eles o ensinamento, para que eles pudessem prosseguir o discipulado para aqueles homens, para que eles aprendessem. Chega um momento que agora eles vão começar a praticar e são enviados, e o Senhor fala para eles: ide, pregai o evangelho, entrai nas casas, expulsai demônio, curai os enfermos. Então certamente nós compreendemos que cada um de nós temos um chamado de Deus. Vocês foram discipulados, mas não se engane em pensar que acabou a partir de agora, não. Porque tem alguns que pensam: não, o meu instrutor, ele já me preparou para o batismo, e agora? O discipulado continua. Quanto mais você aprender, melhor para a sua vida. Examine as escrituras sagradas, porque quanto mais você aprende da palavra de Deus, mais você conhece a Deus. Quanto mais você examina as escrituras sagradas, mais você conhece a Deus. E é necessário conhecer a Deus. Vocês vão continuar sendo discipulados, e vai chegar um tempo em que vocês vão começar a discipular, porque vocês vão começar a frutificar também, vão começar a ganhar almas e preparar almas. Serão instrumentos de Deus para essa grande seara. Uma nova safra está nascendo aqui nesse lugar. Novos obreiros, futuros dirigentes, diáconos, futuros presbíteros e pastores, homens, mulheres, jovens que serão enviados na obra missionária para ganhar almas para o reino de Deus. Mas para isso precisamos compreender, diante do que o Senhor Jesus esclarece para os seus discípulos e para a sua igreja, porque nós vamos compreender que não é tão simples e tão fácil. Nós hoje reconhecemos a Jesus Cristo e temos Ele como único e nosso suficiente Salvador, e muitas vezes enfrentamos tantas situações que nos dá vontade até mesmo de parar, de desistir, ver o desânimo. Quantos que não param, não pensaram em parar? Pastor, mas logo vocês falaram em pensar em parar. Sim, diante das lutas, mas quando nós olhamos e lembramos diante de tudo que Jesus enfrentou, quando nós olhamos diante da história de Cristo, o chamado, a obra que Ele tem e para o que Ele nos chamou, certamente vem sobre nós o ânimo. É o que o Senhor fala para Paulo: a minha graça te basta, a minha graça te basta, e essa graça seja sobre a vida de vocês também. Nós vamos compreender acerca de tudo que Jesus fez. Quantas pessoas que foram curadas, quantas pessoas que foram levantadas pelas mãos do Senhor, pela palavra, paralíticos, cegos curados, pessoas que foram libertas, estavam atormentadas por espíritos imundos, e através do Senhor Jesus a obra foi realizada sobre a vida deles. E mesmo assim você vai ver que não foi fácil para Jesus Cristo. Não foi fácil para Jesus Cristo, sendo ali perseguido, afrontado, a inveja de muitas pessoas, a luta que ele enfrentava, a dificuldade. Não foi fácil. E nós estamos falando de Jesus, Filho de Deus. Enfrentou tudo isso. E nós precisamos compreender, não é tão fácil. Mas a verdade é que nós também poderemos vencer. Poderia dizer para vocês, a partir de agora é só bênçãos e vitórias sobre a vida de vocês. Mas quando passasse algum tempo, vocês iriam se lembrar e dizer: aquele pastor falou que seria só vitória na minha vida. Não, também virão as dificuldades.
dificuldades, também virão as lutas, mas nunca se esqueça, maior é aquele que te chamou, mais forte é aquele que te escolheu, poderoso é aquele que te tirou das trevas para a sua poderosa maravilhosa. Diante da vida de Jesus Cristo, ele vai enfrentar momentos difíceis, conforme a palavra do Senhor relata, em que havia um grupo de pessoas que ele perseguia, que questionava, que se colocava em oposição, mas também havia aquelas pessoas que se maravilhavam diante do que Jesus falava. Em seu último momento, em que ele propriamente diz para os seus discípulos, esperava por aquele momento. E após a ceia, ele foi orar. E quando ele desce ali, chega um momento crucial, onde ele é traído e entregue. Ele vai enfrentar o julgamento religioso, o julgamento político. Ele vai sofrer. Você já parou para pensar que tudo isso com objetivo e com propósito? Foi por você. Foi por você. Ele vai ser humilhado. Vão cuspir, vão zombar, vão pendurar as suas mãos em um madeiro branco baixo, vão deixar as suas costas expostas e eles vão chicoteá-lo. Vai sofrer. Muitos não suportariam, mas ele não vai reclamar, ele não vai questionar, ele vai suportar, ele vai aguentar todo esse processo doloroso. Sabe por quê? Por você. Ele sofreu por você. Ele apanhou por vocês. Ele foi chicoteado por vocês. Mas ele não abriu a sua boca. Colocaram uma coroa de espinho sobre a cabeça dele. Bateram. Furaram. Cuspiram dele. Zombaram dele. Riram dele. Obrigaram a carregar a cruz. E aí ele foi pendurado lá no lugar chamado Caveira. Mas ele não reclamou. Não reclamou. Sabe por quê? Tudo isso por amor a mim e a você. Tudo isso por amor a você. Tudo isso por amor a você. Para que hoje você pudesse estar cumprindo esse momento sobre a tua vida. Para que quando naquele dia você possa entrar no reino dos céus. O sacrifício não foi por eles no passado apenas, mas foi por mim e por você também hoje. Ele enfrentou tudo isso por nós. A palavra do Senhor diz que ele foi pendurado em uma cruz, pendurado no madeiro. E ali naquelas últimas horas, os últimos momentos dolorosos para Jesus Cristo, dolorosos para Ele, Ele enfrentou tudo isso para você hoje poder estar aqui nessa fila, para poder descer essas águas. Então faz jus o sofrimento de Jesus Cristo pela tua vida. Valorize a cada momento, a cada instante. Valoriza tudo que Jesus enfrentou por vocês. Glória a Deus. Valoriza tudo que Jesus passou pela sua alma. Glória. Dê valor ao Evangelho de Cristo. Dê valor ao sofrimento de Jesus. Porque o Evangelho não é brincadeira. Servir a Deus não é brincadeira. Estar na presença do Senhor não é brincadeira. O diabo não está brincando. Ele luta. Está doido para destruir a tua vida. Então não brinque. Valorize a cada sofrimento de Jesus. A cada gota de sangue. A tudo que Ele sofreu por mim e por você. Dê valor. Ame a Cristo. Não foi fácil para nós ficarmos brincando hoje de igreja.
Não foi fácil para nós ficarmos brincando hoje de estar na igreja. Não foi fácil todo o sofrimento de Jesus Cristo para ficarmos dentro da igreja de contendas e fofoca, de disse-me-disse, de coisinhas fiadas, não. Glória a Deus. Jesus não sofreu para nós ficarmos de contenda dentro da igreja. Jesus não sofreu para nós ficarmos de orgulho, de ficarmos inchados, ficarmos soberbos, acharmos que somos alguma coisa, porque o próprio Senhor Jesus simplesmente falou: sem mim nada podereis fazer. Ele não morreu na cruz para nós ficarmos batendo no peito hoje e acharmos que somos melhores do que alguém. Ele não morreu na cruz para nós ficarmos hoje nos vangloriamos. Não, ele morreu na cruz e deixou o exemplo. Sejam meus imitadores, humilde e manso. Segue os caminhos que ele nos ensinou. E sabe que caminho é esse? O caminho de renúncia. O caminho de renunciarmos e abrirmos mão. Um caminho que nos leva para a salvação e a vida eterna. Glória. Renuncie. Vale a pena cada renúncia. Vale a pena cada renúncia. Vale a pena. Pode ter certeza, vale a pena a cada renúncia que você fizer. Aquele que perder a sua vida por amor às minhas escrituras, às minhas palavras, Jesus falou, ou por amor à obra dele, ele achará a vida eterna. Você perde aqui para você ganhar lá. Se você simplesmente entregou a sua vida a Jesus, pensando nos bens materiais e na riqueza, você deu um passo errado. Você se enganou. Não. Juntai tesouro no reino dos céus. Você tem que focar em algo. O seu foco é a salvação. É a vida eterna. Dessa vida, desse mundo, você não vai levar nada. Não adianta você ficar querendo matar, morrer, se destruir, perder a sua vida, porque de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. A partir de hoje é uma nova história. A partir de hoje, você precisa ter a consciência de que você é um servo de Deus. A partir de hoje você precisa ter a sua consciência que você foi chamado para servir. Você foi chamado para servir a Jesus Cristo e não a você mesmo. Você não foi chamado para fazer a sua vontade. Você não foi chamado para amar o mundo. Você foi chamado para se entregar a Jesus Cristo. Você foi chamado para servir a Jesus Cristo. Você foi chamado para seguir os passos de Jesus Cristo. Ele te chamou para isso. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, uma sua cruz diária e siga-me. Quer seguir a Jesus Cristo? Não é fácil, mas não é impossível. Porque diante de tudo que Jesus passou, a palavra do Senhor diz que ele foi morto ali naquela cruz, morreu. E muitos pensaram, agora acabou. Teve alguns que disseram, verdadeiramente ele era o Filho de Deus, mas está morto e agora? Morreu, acabou a história. Ainda alguns aguardavam reunidos, mas outros começaram a se dispersar. 2 voltaram para Emaús, outros ficaram orando, alguns foram para casa. Mas a palavra do Senhor diz que algumas mulheres, no domingo pela manhã, elas foram até o sepulcro. E quando elas chegaram no sepulcro, a pedra havia sido removida e ele não estava lá. Ele não estava lá. Sabe por que ele não estava lá? Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E certamente, conforme ele havia dito aos seus discípulos, eu vou vos preparar lugar, mas eu volto. E aonde eu estiver, vós estarás ali também. A promessa de Jesus Cristo é que não é um reino terreno,
É o que ele pregava. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo te leva até o céu. A partir de hoje você vai descer essas águas, mas o caminho é o céu. O caminho é o céu. É para lá que nós vamos. É para o céu que vai a igreja. E é individual. Nunca se esqueça disso. Não seja como muitos que para justificar os próprios erros culpam alguém. Não seja como muitos que para se desculparem querem acusar outros. Não faça como Saul fez. Saul sempre desculpava, sempre tinha uma desculpa. Ah, mas eu fiz por causa disso. Ah, porque eu pensei. Ah, porque eu achei. Não. Se você pecou, se arrependa. Se você errou, reconheça. Se você falhou, reconheça. Tenha humildade, porque a soberba precede a ruína. Seja humilde. E reconheça. Eu pequei. Confessa o teu pecado. E assim você alcançará a misericórdia. Nós não somos perfeitos, mas podemos melhorar a cada dia. Aprenda com os teus erros e não pratique mais. Porque uma coisa você tem que compreender: o que você precisa, você já tem. O Espírito de Deus, a palavra, a presença. São coisas importantes para a sua vida. Porque no dia que você pensar que ninguém está te ajudando, no dia que você olhar para um lado e para o outro e não tiver ninguém, porque talvez você esteja acostumado com teus amigos batendo nos teus ombros, dizendo: eu estou contigo, estamos juntos. Talvez você está acostumado a ter alguém ali do teu lado. Mas eu quero que você entenda algo. Por que eu fiz questão de ler até o versículo 39? É porque Filipe se ausentou de perto do eunuco, mas ele seguiu o caminho. Você não pode parar porque os teus amigos te abandonaram. Você não pode parar porque alguém falou que você não era capaz. Você não pode desistir porque falaram que não tem perdão. Não, segue até o fim, porque aquele que persevera até o fim, esse herdará a vida eterna. Para a igreja, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele ressuscitou dentre os... Aquele que estava morto, ele ressuscitou. Hoje vocês vão morrer e vão ressuscitar, não, mas vão sair daquelas águas uma nova criatura. Hoje o velho homem vai ficar para trás. A velha mulher vai ficar para trás. Aquela velha mulher, sabe, briguenta, Ô, glória! que não levava desaforo para casa. Sabe, aquele irmão que com ele não tinha tempo. Não, se falar uma coisa, eu mostro como é que faz. Ficou para trás, acabou. Antigamente talvez você tinha o nome de que não prestava: cachaceiro, drogado, viciado, noiado, enfim, vários nomes que foram dados até ontem. Mas a partir de hoje, eles vos chamarão servos do Deus Altíssimo. Servos do Deus Altíssimo. Servos do Deus Altíssimo. O velho homem ficou para trás. A partir de agora, vocês serão uma nova criatura. Glórias a Deus. A partir de agora, a vida de vocês muda. Mas não vai ser fácil. O inimigo não vai desistir. Vai fazer de tudo para te parar. Mas sabe o que você vai dizer? Eu não desisto. Eu não vou olhar para trás. Eu vou seguir os passos de Jesus. Eu vou até o fim. Amém? Guarda essa palavra aí no teu coração.
Amém, Jesus! Deus possa abençoar a vida de vocês. Alguém entre os familiares que estão hoje conosco acompanhando e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta sua mão para me orar por você. Tem alguém que quer tomar essa decisão, que está entre os familiares, está acompanhando eles? Tem alguém? Você está afastado. Você quer voltar para Jesus hoje? Dá um sinal com a sua mão. Você quer acompanhar talvez seu filho, seu sobrinho, seu amigo, e você ainda não entregou sua vida para Jesus. O que é que você está aguardando? O que é que você está esperando? Olha aí que lindo. Você pode ser o próximo. Toma uma decisão hoje. Aceite a Jesus Cristo. Então se reconcilie agora, porque a oportunidade Ele está lhe dando hoje. Tem alguém que você nunca tomou a decisão de aceitar a Jesus, mas vendo seu ente querido nessa fila, hoje você quer tomar também essa decisão. Tem alguém que você quer aceitar Jesus? Não? Está afastado e quer voltar? Tem alguém? Essa é a oportunidade, eu quero orar por você. Não tem ninguém? Só levantar sua mão. Pastor, eu estou muito feliz de ver o meu filho nessa fila e eu quero aceitar Jesus hoje. Pastor, eu estou muito feliz de ver o meu irmão nessa fila e eu quero voltar para Jesus hoje. Tem alguém em nosso meio? Se tiver, só dá uma cena que eu vou orar por você. Não tem? Então nós vamos estar agora orando por cada um deles. Eu vou pedir os diáconos, pastores, para colocar a mão sobre a cabeça de cada um deles aí agora. E nós vamos clamar por eles, para nós prosseguirmos com o batismo. Amém? Glória a Deus. Vocês também estendam as mãos sobre a vida deles, de onde vocês estão. Isso, os pastores vão colocar a mão sobre a cabeça de cada um deles agora nesse momento. Bem, vamos orar então. Vamos em nome de Jesus Cristo. Nós vamos levantar agora um clamor a Deus. Nós vamos clamar agora para que eles sejam batizados com o Espírito Santo, para eles sejam batizados com fogo, assim como João fala: eu vos batizo com água, mas venho após mim, ele vos batizará com fogo, para que eles sejam cheios do Espírito Santo, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Isso, fecha teus olhos aí agora, você que está nessa fila, fecha teus olhos aí agora, se arrepende nesse momento e começa dando glória, 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 glória a Deus. Isso, vai dando glória, vai dando glória, é glória a isso, é glória, 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 glória. Esse é o momento de você alcançar o batismo com o Espírito Santo. Eles colocaram a mão sobre a cabeça de vocês. Isso, os familiares estendem as mãos. Pede para que eles sejam batizados aqui nesta manhã. Pede para que eles sejam batizados pelo Espírito Santo. Senhor, meu Deus, vai trocando aí a glória. Batiza, batiza, batiza. Batiza com o teu Espírito Santo. Perdoa todos os seus pecados, Senhor. Perdoa os seus pecados. Senhor, meu Deus, maravilhoso, eterno Pai. Ante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, venha nesta manhã com fogo e glória, meu Deus, batizando, ó Deus, todos os povos convertidos. Ó Espírito Santo de Deus, ó Deus, o Espírito Santo, venha, Pai. Espírito Santo de Deus, derrama da tua graça, da tua glória, derrama, Senhor, da glória. Espírito Santo, como no dia do Pentecoste, onde estavam todos reunidos, Senhor, e só agora, e derramamento do Senhor, o sol de um fervente, impetuoso, e encheu que ali estavam reunidos. Ó Espírito Santo, vai enchendo agora, ó Espírito Santo, abatizando com fogo, abatizando com glória. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, enche meu Pai querido, enche esse irmão, esse irmão. Isso vai buscando abre teu coração nesta manhã, abre teu coração nesta manhã. Isso derrama o Espírito Santo, deixa a glória de Deus, deixa a glória de Deus.
Inicia agora uma nova trajetória, uma segunda temporada, vai fortalecendo, vai dando graça, vai dando força. Isso, Deus, toque o coração desta Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, venha com fogo, venha com fogo, venha com fogo, renova meu Pai, renova Senhor, renova meu Deus, a tua igreja precisa, a tua igreja necessita, derrama da tua graça, enche Senhor, enche do teu